Pessoal, começando mais um M2M Podcast. Hoje estou aqui com o Misael e o Fabinho, do Direto ao Ponto Podcast. Não é isso, Marcelo? É isso aí. É isso aí. Boa tarde, galera. É boa tarde? Pode ser boa tarde. Pode ser boa tarde. Porque eu não sei na hora que vai sair lá depois. Pode ser boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer pelo convite de vocês, pela oportunidade. A gente acompanha aí, vê o processo de vocês, né? Traz uma galera legal aqui, interessante. Queria muito agradecer pela oportunidade, né? A gente tá aqui direto ao ponto, direto ao ponto. É isso aí. Tá ao vivo? Tá ao vivo? Tá ao vivo, Misael. Boa tarde a todo mundo aí. A oportunidade é um prazer estar aqui com vocês aqui na rádio aqui. Podendo falar um pouco, né, sobre as nossas aventuras do Direto ao Ponto. Põe a aventura nisso. E um pouco da nossa história. Isso aí, um prazer. Mas eu queria saber quem é o idealizador do Direto ao Ponto Podcast. Na verdade, eu acho que o idealizador foi meio que nós dois. No, tipo, eu só lembro de ter falado com o Fabinho, né, sobre vamos fazer um podcast, cara, entrevistar as pessoas. Aí Fabinho, pô, legal, já tava pensando nisso. E a gente só juntou as ideias que já, né, tinha um pouco, eu tinha um pouco, ele tinha um pouco, e a gente juntou as ideias e saiu direto ao ponto. Na verdade, acho que foi uma tarde pensando no nome, né, também, né? O nome surgiu, acho que foi assim, meio que aleatório, né? Não. Mas o convite acho que veio, na verdade, é porque existe essa live da página Tudo sobre São Gonçalo, onde o Misael já tem há alguns anos. E ele me chamou, porque lá eles fazem sorteio de brindes na página Tudo sobre São Gonçalo, que não é vinculado ao Direto ao Ponto. Então eu apresentava, eu era um dos apresentadores da página, né? E lá, através de lá, Misael começou a entrevistar algumas pessoas da região. Ele entrevistou, além da questão dos políticos, né, que você falou aqui nos bastidores, ele entrevistou diversas pessoas. Aí um dia ele ia entrevistar Felipe Filósofo, né? Que é o vencedor aí do enredo da Viradouro, né? E ele falou, você quer apresentar comigo e tal, entrevistar Felipe, não sei o quê. Eu falei, fiquei meio assim, eu falei, tá bom, vamos lá. Aí daí pra frente aí eu permaneci no podcast, aí a gente pensou, né, porque o podcast estava muito em alta, né, porque tem muita gente fazendo podcast. Então a gente falou, vamos fazer o podcast? Vamos fazer o podcast. Aí a gente ficou pensando no nome, aí começamos meio que a adaptar o estúdio, porque o estúdio estava meio um formato meio de live show brinde, que é onde tem a página do Sobre São Gonçalo. A gente começou a adaptar para um formato mais podcast, né. É verdade. Inclusive a questão do podcast em si, o nome, apesar de nunca ter pensado antes no nome podcast, mas eu já fazia entrevistas, né? Como o Fabinho falou. Inclusive na época das eleições, você lembrou aqui, né? Isso. Eu fiz praticamente um podcast com os políticos, né? A gente entrevistou, foi 48 políticos na época. Então foi uma maratona de entrevistas que foi praticamente um podcast. Cada um contou um pouquinho da sua história, a gente bateu o papo e tal. Só que naquela época não estava em alta ainda essa questão do podcast e tal, do YouTube, que a galera tem hoje aí. E aí do Felipe Filósofo, quando eu fui entrevistar o Felipe Filósofo, foi exatamente nesse momento em que estava acontecendo os podcasts. Eu falei assim, vamos fazer. Só que não tinha esse formato, né? A live show brinde, que o Fabinho tá falou aqui, é uma live que eu já tenho há 4 ou 5 anos, eu sempre esqueço um pouco da data, mas é isso aí. Que é uma live que eu fiz lá no bairro. A live nasceu, é até interessante contar essa história, porque a live nasceu da seguinte maneira. O bairro vivia um momento que era um momento de muito assalto. Tinha muito assalto, todos os dias tinha assalto no bairro. E aí o que acontece? Com muito assalto, o que os comerciantes sofrem? Queda nas vendas. Porque as pessoas começam a ficar com medo de comprar no bairro, aquela coisa toda, começa a sair no noticiário e as pessoas param de comprar. Né? Param de ir no comércio ou param de passar pessoas e querer ir no bairro porque aquele bairro é perigoso. E Rio do Ouro é um bairro que né, dá caminho para a região oceânica, caminho para a região dos lagos. Só que como todo mundo tinha notícia que Rio do Ouro é perigoso, Engenho do Roçado perigoso, aí o pessoal fazia o quê? Não parava. E os comércios começaram a sentir, principalmente os comércios que funcionam à noite. Verdade. Né? Começaram a sentir. Aí eu fiquei, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar. E aí eu pensei em fazer uma live que fosse de show brinde. Ou seja, que cada comércio pudesse, aí o comércio que quisesse participar, desse um brinde para poder eu sortear nessa live. Pô, e aí foi sucesso, a galera começou a entrar na live
E aí eu comecei a falar dos comércios, entendeu? Principalmente dos deliveries, aí a galera do comércio começou a gostar, porque a gente começou a transformar a forma de como as pessoas viam o lugar e viam os comércios locais. E aí as pessoas começaram a ir nos comércios. Pessoas que às vezes, ao invés de comprar no bairro, compravam fora, passou a comprar no bairro, porque passou a conhecer o comércio de perto. E aí então essa live já tinha, só que não era em formato podcast, era só, né? A princípio era um computador, um notebook, num quartinho que eu tinha lá em casa, sozinho ali. Até começar a evoluir para ir para o segundo estúdio, que além de fazer as lives, eu fazia também entrevista. Comecei a fazer as entrevistas. Aí fiz vários tipos de entrevista. E a página começou a crescer. Né? A gente ainda tem muito que crescer, mas hoje a gente conta lá com mais de 28 mil seguidores, estamos chegando a 30 mil seguidores agora. Então, tipo assim, mas toda a ideia começou daí. Até chegar no podcast, hoje o podcast lá no YouTube, né, direto ao ponto, podcast. Então, basicamente, foi por aí que a gente começou. O podcast de vocês é uma vez por semana, é ao vivo, né? É, ao vivo toda quarta. Às vezes a gente intercala, porque às vezes, como é ao vivo, às vezes o convidado não consegue comparecer naquele dia, naquele horário, porque nosso horário sempre bate às 8 da noite, às quartas-feiras. Às vezes o convidado, não posso na quarta, tem como a sexta, a gente tenta adaptar o dia, mas a gente divulga antes, pra poder bater certinho a questão da galera, né? Entendi. Fabinho, conta um pouquinho da tua história aí, Fabinho. Então, meu nome é Fábio Silvestre, aqui do nada. Meu nome é Fábio Silvestre, eu sou ator, influenciador, agora apresentador. Fui criado no Rio do Ouro, né, ali no ponto final do 48, atualmente eu moro em Maricá. E, sim, tô na luta aí, né, do mundo artístico, é um meio muito difícil, né, o meio artístico é um meio extremamente difícil, principalmente no Brasil, que a cultura é desvalorizada. Então eu tô aí na luta, fiz 5 anos de Teatro Miguel Falabella, atualmente tô no podcast, participei de um festival no Teatro Miguel Falabella, onde eu fui indicado ao melhor ator do festival. Aí por isso eu saí no jornal O Dia, assim, foi um momento muito marcante pra mim, né? Fiz várias peças assim, bem legais, assim, inclusive fiz o Auto da Compadecida, que é uma peça bem conhecida, né? Sim. E que todo mundo gosta, né? E é basicamente isso, assim, minha vida é esse corre aí. Mas você almeja fazer só teatro ou televisão também? Então, eu pretendo ir pra TV também. Eu já fiz figuração, né, mas o pessoal fala, não conta muito, porque você só vê o negócio de um vulto lá atrás. Mas tá tudo bem, te leva no currículo pela experiência de ter um contato com a câmera, né? Isso. Com algo mais profissional da televisão. Então, assim, foi uma experiência legal, assim. Mas eu pretendo, sim, ir pra TV, porque é algo que eu almejo muito. E não, hoje em dia, é difícil viver de arte, principalmente do teatro. Porque se você for botar na ponta do lápis, se você for viver do teatro e da TV, muito melhor você viver da TV do que do teatro. Tá exposto, né? A TV, todo mundo tá te vendo. Exatamente, a TV hoje é mais valorizada, né? Até pela questão da fama. Então, hoje em dia ainda tem a questão da internet, que você estando na TV, automaticamente vem sua fama e automaticamente você consegue trabalhar com aquilo na internet, né? Com a sua fama. E você, hoje em dia tem muito... Hoje, a nova profissão, né? Influenciador digital. Então, através da TV vem trazendo isso. Mas eu amo teatro, nunca quero largar o teatro, porque o teatro, assim, é uma sensação, assim, fora do normal. É algo, assim, tipo, você tem a sensação de ter o público ali perto de você, te assistindo, te acompanhando, o calor do público. É bem mais difícil do que a TV, obviamente, porque é algo, né, ao vivo ali, se você errar, você tá lascado. Não tem corte, não tem vamos gravar de novo. É isso ali, você que lute. E nunca pretendo largar o teatro, inclusive, daqui a pouco eu vou falar, vou deixar a Misael falar um pouquinho, já falei demais. Inclusive, final do mês tem peça, aí vou estrear a peça e eu vou contar pra vocês daqui a pouco. E você, Misael? Então, a minha vida também girou em torno, assim, do Rio do Ouro, né? Nascido e criado no Rio do Ouro, só que na minha parte, a parte do Engenho do Roçado, né? No caso, ele São Gonçalo? Você é São Gonçalo? Mas ele também. Eu também. Só que lá é Rio do Ouro, né? Porque o meu atravessou a rua, já tá em São Gonçalo. Mas tem Rio do Ouro, né? Eu já sou da parte do Engenho do Roçado. Então, nascido e criado no Engenho do Roçado, próximo à quadra do Engenho ali. Né? E assim, a minha história,
eu sou de família cristã, né? Então, desde criança, envolvido com meio religioso, música, né? Já fui crescendo já no meio também da música, dentro da igreja. Minha família são de pastores e músicos. Então, a primeira coisa que apresentou para mim na vida foi a música, né? Quando eu tinha volta de uns 8, 9 anos, meu pai já comprou uma guitarra para o meu irmão, um teclado para mim, e falou assim: vocês têm que aprender isso aí. E aí foi, na verdade foi até o contrário. Meu pai comprou um teclado para meu irmão e a guitarra para mim. E eu não gostei da guitarra, fui pro teclado. Aí foi o inverso, né? Eu aprendi teclado, meu irmão guitarra. Mas eu sempre gostei de comunicação. Minha vida sempre foi em torno de comunicação. Eu sempre gostei de lidar com pessoas, de estar na rua, de falar com pessoas, me comunicar. Sempre gostei disso. E eu me lembro que ainda muito criança, devia ter uns 10, 11 anos de idade, meu pai comprou para mim um microfone sem fio que vendia lá nas feiras do Rio de Janeiro, que não existe mais, que você ligava ele e ele funcionava na estação 88 do rádio. Ah, sei qual. Entendeu? Nem existe mais esse microfone aí, mas você ligava ele funcionava na estação 88 do rádio. E aí o que eu fiz? Eu abri o microfone e criei uma espécie de transmissor daquele microfone. E coloquei um pedaço de fio ligado numa antena em cima do telhado da minha casa e saí falando com os vizinhos, indo no rádio dos vizinhos para ver se pegava lá. Aí pegou até a esquina, no meu vizinho até da esquina. Aí eu falava pro meu vizinho: já deixa aí que eu vou fazer essa rádio aí. Aí os meus vizinhos ficavam me ouvindo lá. Eu consegui ligar uma mesinha de som, um rádiozinho para tocar, um toca-disco para tocar aquele 3 em 1. Aí tinha microfone, né? Aí eu liguei o microfone, ligava o microfone, tinha o deck de fita, tinha o disco em cima. Aí eu ligava e ficava. E os meus vizinhos eram obrigados a me ouvir, que eu fazia eles me ouvir. Então eu comecei assim, já amando comunicação, amando essa questão de rádio e tal. Fiz programa em rádio, né? Tinha as rádios comunitárias, fui em várias rádios em São Gonçalo também, que eu sempre envolvido com isso. E aí, claro, eu estudei, terminei os estudos, fiz design, né? Tava comentando aqui, fiz design, área de informática, e aí comecei a amar também a área de informática, fui para essa área, até que surgiu a oportunidade, né, de criar a página, de criar a página no bairro. E aí, através da página, eu consegui realizar esse sonho de comunicar com mais pessoas, né, onde eu consegui alcançar mais pessoas e me comunicar. E assim, e paralelo a isso, tive sempre a questão humanitária. Eu sempre também gostei de me envolver na questão humanitária. Na primeira enchente que teve no Rio do Ouro, eu consegui com a página ajudar muito a minha comunidade, entendeu? Em volta, que teve uma tromba d'água na época, e muitas pessoas da linha, por exemplo, perderam muitas coisas, e com a página eu consegui ajudar. Consegui a Mariana, na época lá que houve a queda da barreira lá e tal, consegui ir lá. Então, tipo assim, com a comunicação eu consegui, sabe, fazer muitas coisas que talvez seria difícil sem essa força de você estar com a comunicação. Sem contar a questão política, que a gente consegue também, né, cobrar muitas coisas e tal, e ajudar o bairro, ajudar as pessoas que estão próximas. Então, assim, a comunicação, ela tem esse poder de a gente conseguir, através da comunicação, ajudar. Ou também destruir, né? Também tem os dois lados, né? Depende de quem é que está fazendo a comunicação. Uma situação dessa, né? Depende. Fiquei com pena. Um ponto importante agora. O seu podcast está abraçando com a comunidade, está abraçando legal? Então, Eles estão gostando, estão interagindo. Porque, como o Fabinho falou, o podcast tem um outro direcionamento, né? Sei. A página, sim. Que a página, Tudo Sobre São Gonçalo, ela é para a comunidade. Sei. Então a gente abraça a comunidade. Os problemas da comunidade, por exemplo, as pessoas mandam para você ter ideia, quando eu comecei, era o meu celular pessoal. Sei. Eu não tinha ideia assim de colocar outro número, mas depois a demanda foi aumentando tanto, e 1h da manhã, 2h da manhã e tal, eu tive que criar, tipo, pegar um WhatsApp só para a página, porque eu não estava aguentando mais de tanta demanda, entendeu? Que acaba misturando, que né? eu já não sabia mais quem era pessoal, quem era o problema da live, que era o problema da página vindo e tal, aquela coisa toda.
E aí eu tive que separar. Hoje eu já consigo administrar um pouco mais isso, por causa do tempo, né? Passou muito tempo. Lá atrás, por exemplo, eu fiz uma campanha de cesta básica, a gente ajudou mais de 150 famílias, assim, em questão de uma semana. Mas foram mais de 600 pessoas vindo, então assim, e eu fiquei louco na época. Hoje eu já consigo administrar isso um pouco mais, entende? Porque você tem uma equipe também. Tem uma equipe, a gente consegue fazer uma logística melhor. Entendeu? Porque a comunicação ela tem essa força, graças a Deus. E quanto mais você vai mostrando que o seu trabalho tem seriedade, né, que você tá com o coração fazendo aquilo ali, mais as pessoas vão abraçando. E foi isso que aconteceu. A gente tentou, né, de certa forma, tentar. Porque como a página já era uma página conhecida no bairro, a gente tentou migrar, obviamente, a galera da página pro podcast. Entendeu? Não tirar, mas tentar trazer também para o podcast. Então, como ele já tinha essa popularidade na questão da página, a gente tentou fazer isso. Mas a gente também tem, tipo assim, hoje a gente está conseguindo trazer uma galera assim, mais conhecida na internet, né? Então, isso tá ajudando muita gente, porque, tipo assim, todo podcast tem a galera, tipo assim, tem os fãs daquela pessoa ali com a gente, entendeu? Então acaba trazendo pessoas diferentes e que nunca tiveram acesso ao nosso podcast, entendeu? Tipo, a gente trouxe, tipo, a Carol é uma pessoa bem conhecida na internet, que ela veio aqui semana passada, inclusive assistam, né, o podcast dela que tá lá. É uma pessoa bem conhecida que trouxe muita visibilidade pra gente, né? Isso. E é uma pessoa muito conhecida. A gente levou o bailarino da Isa, que é uma pessoa muito conhecida na internet. O Rafael agora, né? A gente levou o Rafael, que ele trabalha no canal do Lucas Neto. Então a gente tá tentando trazer pessoas assim, mais conhecidas voltadas pra internet, né? Porque o nosso público é da internet. Então a gente tem que tentar focar mais nesse lado para poder tentar trazer outras pessoas que as pessoas que não têm acesso a gente ainda. E é claro, até respondendo de uma forma até mais ampla que você me perguntou, é claro que a proposta do podcast é diferente da proposta da página, né? A proposta do podcast é literalmente ser um programa de entrevista, né? De um conteúdo de entrevista e entretenimento, porque a gente também brinca, tal, aquela coisa toda, tem convidado e convidado, tem convidado que tem informação de conteúdo, conteúdo, como é que eu posso falar? Informativo mesmo, didático, informativo. Isso. E tem outros que é mais entretenimento, que a gente se diverte, tem a questão do música, porque tem entrevistado que é artista musical, tá aquela coisa toda. Igual o Jeff, que a gente igual o Jeff, exatamente. E a da página não, é uma proposta diferente. Porque até o entretenimento da página tem a intenção comercial. Então são propostas um pouco diferentes, entendeu? Mas ali no podcast vocês têm ajuda, tem algum apoio? Financeiro não. Financeiro. A única coisa que a gente ainda tem é tipo a questão do sorteio, que a gente faz sorteio dos comerciantes. Tipo, vamos sortear um lanche de tal lanchonete. Aí, tipo assim, é uma ajuda que a gente tem dos nossos patrocinadores, assim. Mas, assim, em relação financeira a gente não tem, mas a gente tem, tipo assim, a equipe, né, que já é uma grande ajuda, que inclusive o Nando Bach, que é o nosso rapper aí, top, famosíssimo, que lançou o Batom Vermelho, inclusive, a galera... Tá nem chum. Tá panguando, tá panguando lá. Lançou, inclusive, gente, ele é o nosso rapper aí, Nando Bach, lançou o Batom Vermelho aí, tá lá no canal do YouTube, né, no canal dele, vão assistir. A gente tem ele que dá todo apoio lá pra gente, né, que sem ele também a gente tava perdido lá. Verdade. Então, mas financeiro a gente ainda não tem. Aqui eu tenho o apoio aqui da Renato Salgados e tenho 2 patrocinadores, que é a Max Clean, que é aqui do Trevo, e o distribuidor da 63, que é por conta da rádio, a gente divulga na rádio, tem ali o comercialzinho deles na rádio. Legal. Entendeu? Eu agrego aqui ao podcast também. Não, bacana. A gente tá atrás dessa parceria. Tipo assim, a página tem a parceria, né, que ajuda a manter todo o espaço. O podcast a gente está, né, correndo atrás da parceria. A gente conseguiu agora monetizar o canal, mas aí a gente tem que explicar uma coisa para todo mundo que pensa assim, monetizou o canal, tá ganhando dinheiro. Não funciona assim. Né? É uma ilusão quem pensa que vai pro YouTube hoje, vai fazer um conteúdo, vai conseguir monetizar o canal e vai começar a ganhar dinheiro. A não ser que você viralize, né? Exatamente, e que continue viralizando. Exatamente. Que não é só viralizar, você tem que continuar viralizando para continuar ganhando dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, eu tava falando isso aqui até nos bastidores, o algoritmo da plataforma atualizou justamente para, tipo, comprimir as visualizações. Então você monetiza a página hoje,
mas só que as visualizações não chegam, as pessoas que se inscrevem não são todas notificadas, então às vezes não vai lá assistir o vídeo, e aí você não consegue ganhar. E é centavos, assim, falando em real, né? É centavos por visualização. Então, tipo, não é assim que você vai ganhar milhões da noite por dia. Não, e o pessoal não vê existe isso. porque eles pagam em dólar, né? Aí o pessoal já acha, vê em dólar, já acha, nossa, já tá acha, ganhando. ó. Tá super faturando agora. E assim, gente, a gente sofre lá, tem 3 mil visualizações, uma hipótese. Exemplo, na verdade. Tem 3 mil visualizações, você vê que as pessoas assistiram lá 400 horas. Opa, 400 horas, 3 mil visualizações lá, beleza. Aí dá lá $1. Exatamente. Entendeu? Então, tipo... E detalhe, né? Você só consegue tirar dinheiro no YouTube quando você chega a $100. Então, a cada $100 que o YouTube te paga. Então, você tem $1, vai ficar lá. É verdade, só consegue mexer depois que você tiver $100. Entendeu? Então, não é tão simples assim as pessoas acharem que monetizou o canal, agora eu vou ganhar dinheiro. E tem gasto, né? Você gasta com tudo, que é equipamento, você gasta com internet, porque tem que ter 2 internet. Eu tenho 2 internets aqui. Sim. Eu tenho a de fibra e tem a outra lá de cima, que eu uso. Tem aqui embaixo. Tem streaming, eu pago o streaming aqui também. Vocês não pagam o streaming, eu pago o streaming por conta da rádio. É a luz. Lá tem o aluguel, né? Que tem paga. aluguel. Eu já não pago aluguel, porque Tá uma vantagem, não tem uma pagar aluguel vantagem, é não uma pago vantagem. E lá é centro comercial, né? Então é bem puxado. É né? bem puxado, aluguel. A Imagina. luz é cara. A luz já é cara pra todo mundo, né? Isso é. Entendeu? Mas assim, a luz é bem cara, gente. Inclusive, alô, Enel, vamos baixar essa luz aí. Porra, Tá caro minha conta demais. dobrou. Tá muito São caro, luz. né? Muito Tá. caro. Eles são muito malandros, cara. São muito malandros. Choveu Então, mais do que inundou tudo aí, a conta ainda tá vermelha aí. A bandeira não sai do Flamengo de jeito Não nenhum. sai, gente. Não sai por Não nada. sai do Flamengo, cara. Pô, exato. Aí eu quero que flamenguista, pode falar que tá campeão, campeão até na conta de luz, tá vendo? Só isso. sai da bandeira vermelha. Você é flamenguista? Sou- Ele é flamenguista. Graças a Deus. Ele tá feliz. Sou, graças a Tá Deus. feliz, Tá tá? sorridente. Tá Tenho feliz? orgulho pra caramba. Chega lá, olha assim, na bandeira vermelha, tá feliz. Pouco tempo que eu não perco, cara. Nada, tipo, tem que aturar, gente. Mas aí, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem um gasto, graças a Deus a gente não tem gasto com a internet, porque a gente tem uma empresa lá que patrocina. Então, né, a gente tem a internet é boa, eles botam um bom upload pra gente, pra poder a gente streamar tranquilo, então, graças a Deus nessa parte a gente não tem que se preocupar. Mas a gente paga aluguel e, enfim, e os custos são altos, né? E a luz é alta e é brabo. Mas, graças a Deus tá dando pra levar. Vai sim, Um vai dia sim. após vai o sim. outro. É isso aí, um dia após o outro. E é devagarzinho que se anda, né, irmão? Com certeza, Tá voando muito com alto certeza. que tomba maior, né? É isso aí. A gente sonha alto, né? A gente não pode deixar de sonhar alto, Isso aí. entendeu? Mas vai alcançando devagar. Devagar. É igual, tipo, a gente pensa, fala assim, ô, Misael, vou mandar um convite pra fulano pra ver se cola, assim, uma pessoa bem bombada, né? Um exemplo. Vamos mandar um convite pra ver se cola. Eles não vão querer vir no nosso podcast, não. Mas vamos tentar, a gente fica criando essa expectativa, né? Mas é verdade. sobre Aí isso. eu mando convite pra todo mundo. Manda. Mando. Eu mandei pra Pepe Neném, acho que tá em São Paulo. Aceitou, mas acho que ia fazer por live. Mas eu não sei fazer por live ainda. É. E exige pra caramba, né? Se for fazer gravado é mais fácil. Gravado. Então é mais fácil. É. Se for streamando, aí é mais difícil. Aí é mais complicado, porque exige Aham. pra caramba. Mas gravado é tranquilo. Pode até ir lá no estúdio fazer, se quiser. Vou marcar. Pode ir lá, você faz lá e joga no seu canal aí, não tem problema nenhum. Vou marcar. Ok. Aí eu convido, cara. Eu entro no Instagram do pessoal que eu vejo que é daqui do Rio, que eu posso buscar, ou que queira vir mesmo, sai mandando convite pra todo mundo. É, a gente também. Tem gente que essa responde, tem gente que não responde, entendeu? questão. Tem gente que Às não. vezes a pessoa não vê, é muito atarefada a vida da pessoa, a pessoa não olha. E os caras que estão mais, assim, né, super bombados, aquela coisa toda, nem eles veem mais, né? Agora é assessoria, você tá falando com outra pessoa, né? isso Às vezes ele até viria. Às vezes a assessoria do cara Ele tá que falando com você. já tá falando com você. É verdade. Você pensa que é o cara, mas não é. Exatamente. Não, e às vezes até a assessoria mesmo já responde por ele, né? Nem passa por ele, tipo, fala assim, ele não tem interesse não sei o que. Aí tudo bem. Mas a gente envia também, às vezes a gente dá de maluco assim, a gente envia. A gente mandou pra não vou mencionar aqui pra poder. Mas a gente enviou pra uma pessoa assim, que é da música agora, que é bem bombada, ele tem mais de 2 milhões de seguidores.
E ele é daqui de Niterói, inclusive, e topou participar do nosso podcast, inclusive ele ia semana passada. Mas aí depois a assessoria mandou mensagem marcando, não sei o que, mas aí foi isso, mas aí... Eu mandei pra Silvia Savala, filha de Carequinha, mas ela não me respondeu. Tem um pessoal que ela que cuida responde. das coisas de Carequinha, entendeu? Ainda tem Em São um. Gonçalo. Hã? Acho que tem um museu dele lá. É isso, ela que cuida. Tem um museu, tem um Tem um museu. museuzinho. e ela no Acho que Facebook, na casa ela no onde ele Facebook. morava mesmo. Eu não Tem, sei se é e- no mesmo local onde ele morava. Você entra na Câmara também, tem memoriais, né? Falando sobre o Carequinha. Tem. A Praça Zé Garota tem Zé lá. Garoto, Aproveitar lá da sua página lá, falar lá que o pessoal tá fechando lá o Redentor. Cristo Redentor, cara. Pô, mó Sério? covardia. Estão fechando, tá? Já estão tirando. Estão fechando. Meu Deus. Estão fechando. Estão tirando já, estão removendo os idosos de lá e estão fechando. Acho que vai fechar até o final desse mês. Caramba. Mas é por falta de quê? De verba. Verba. De verba. Sempre lembro. Sempre isso, né? Cadê os políticos? Cadê o prefeito que não fala, não fecha, vou assumir. Ninguém quer assumir, né? É complicado. complicado. A gente também tem essa questão da locomoção, né? Porque como a gente também não pode pagar as pessoas convidadas para irem, a gente oferece para ir buscar. Né? A gente já foi várias vezes no Rio buscar convidado, na Barra da Tijuca, já passamos perrengue, né? Pneu fura como furou hoje, mas chegamos aqui, né? Eu falei lá, não, quiser eu vou buscar você, né? Só acho que a gente tava aqui pertinho, a gente, ali, tipo, ali na entrada do eucalipto, naquele borracheiro ali. Sei. Na entrada daquele borracheiro, demos O sorte. cara salvou a gente lá, valeu. Foi muito assim, foi bem rápido, Foi né? bem rápido, foi bem rápido. Então a gente tem essas loucuras, tipo, Pega uma hora a de gente foi lá engarrafamento, meu no. Deus. Fomos na Santa Teresa já buscar a musa da Viradouro, que é de lá, que é Luana Bandeira, que ela Lá era. no Rio? Vamos lá, Santa Teresa lá buscar ela. Que ela é. Gente ela boníssima, gente é, boníssima. nossa, Gente muito boníssima. maravilhosa ela. E o horário de vocês também já é bem tarde, É. né? Aí atrapalha um A pouco gente subiu também, em né? Santa Teresa lá, era quase meia-noite. Exatamente. E Santa Teresa não tá muito legal, né? Cara, a gente lá foi tranquilo, tipo, não viu a nada gente, não. né? não vimos Não nada nada não, assim. Graças a Deus. Não sei se é o lado que ela mora, né, que é mais de É. boa. Mas assim, a gente passa uns perrenguezinhos assim. A gente já foi buscar na Barra, fomos buscar na Santa Teresa. Pertinho, né? Pertinho. você Barra foi é pertinho. longe pra caramba. Barra É, longe, não, Barra e é muito o longe. pior da Barra é o engarrafamento, que é o horário que a gente pega, porque começa às 8, a gente tem que sair daqui no máximo estourando 5 horas da tarde pra dar tempo de voltar e fazer o podcast. E aí, o problema não é chegar no local, o problema é voltar. A volta que é triste. Chegar a ponte engarrafada, tudo engarrafado. Aí, gente, até eu quero deixar um recado aqui pra vocês, muito importante. Quando a gente Momento de pede, reflexão. quando a gente pede assim, pô, curte, compartilha, É ajuda aí. verdade. Pô, você não sabe o trabalho que tá envolvido por trás pra pedir assim, pô, uma curtida, um compartilhamento. Pô, faz isso aí. Às vezes a pessoa olha assim, pô, deixa eu ver. Tem 30 curtidas pra essa pessoa aqui, eu não vou dar curtida mais não. Não custa nada, né? Porque as cara? pessoas às vezes preferem curtir naquele cara lá que tá com 1000 curtidas, mas não curte que tá com 30, cara. É verdade. Pô, dá uma raiva É isso, verdade, né, pessoal? é. A gente sabe que existe estudo científico pra isso, né? Que a massa sempre segue a maioria, né? É. Mas, pô, vamos quebrar esse negócio aí e vamos ajudar. Gente, vamos Quem tá ajudar a galera que tá começando? começando. Isso aí. Quem tá começando, Porque cara. todo mundo, ninguém já nasce já estourado. A pessoa sempre começa, né? Tem aquele iniciozinho ali, o perrengue. Então todo mundo vai passar por essa fase, Sim, né? Então pô. vamos ajudar. Pô, e a uma galera, curtida faz muita diferença. Faz. Entendeu? No YouTube, por exemplo, pô, você dá uma curtida, o algoritmo já entende que aquele conteúdo ali é relevante. Aí você dá uma curtida, pede pro seu amigo dar uma curtida, pede pra compartilhar e tal. Já vai aumentando a relevância daquele conteúdo, o YouTube já vai jogando pra cima, você já vai ajudando. Mas é aquilo que eu te falei, cara. Nem todo mundo que você pensa que é seu amigo não é seu amigo. Os amigos Entendeu? é mais difícil às vezes. É isso mais aí. difícil Nem Os de amigos todo são mundo. os que esperam fazer sucesso. É isso Os aí. amigos, entre aspas, né? São É, aqueles que isso aí. esperam você fazer sucesso. Quando Isso você faz aí, sucesso, é por aí. é meu amigo. É por aí. Exatamente. E uma curtida só. Por aí. Curtida, cara. Os nossos amigos mesmo, a galera que tá sempre com a gente quase não vê na live, né? Porque como é ao Quase. vivo, a gente consegue acompanhar a galera que tá. Ah, e é. a galera manda pergunta e tal. A gente quase não vê a galera difícil, próxima cara, da gente. difícil. É isso Não aí. Sabe que a galera chega lá, pô, tá maneiro, você nem tá vendo, pô. É, exatamente. Você tá maneiro. Tem um É pessoal difícil, meu que olha. me acompanha. Tem um pessoal Uhum. que me acompanha também. Pô, cara, eu tenho um grupo no WhatsApp aqui que eu mando tudo. Os caras devem até ficar Aí. bolados de novo, mas gente. Eu tenho É que isso- mandar. é isso aí. Eu dependo
do público, né? Depende dos meus amigos, das pessoas Sim. para ajudar a E gente. tem os né? amigos que não ajudam, aí quando vê você subindo um pouquinho, né? Aí fala assim, tá ficando metido. Sabe o que eu sou É agora? assim mesmo. Eu sou dono de rádio. Dono de Dono de rádio, rádio. Wesley. Você é dono de rádio, tá enterrado. Ah, Tô nada. Wesley. não sabe, é. não E sabe. fora o tempo que você perde muitas coisas, Exatamente, assim, você gasta tempo, Exatamente. energia. tempo, você não tem muito tempo pra fazer muita coisa, entendeu? Eu não tenho mais sábado. Meu Não. sábado é todo dedicado aqui. Meu Entendeu? sábado é todo dedicado. Eu acordo, venho pra aqui e fico aqui o dia todo. Eu só saio daqui quando ele entra com o programa dele 10 horas da noite. Isso aí. A gente tem o nosso desgaste, a gente tem o nosso sacrifício, que às vezes a gente deixa de estar com a nossa família. Às Isso. vezes a gente deixa de fazer, ou tipo, o nosso momento de fazer. Como você também, eu trabalho em outras situações, ele também tem as coisas dele, você tem as suas, ele tem as dele. A gente tá aqui, né, pra poder tentar levar um conteúdo legal, levar entretenimento, até pelo momento também que a gente tá passando aí, no Brasil, na pandemia, enfim. A gente tenta levar coisas boas para as pessoas, né? E a gente espera ser retribuído, né? Pelo menos com um like, uma visualização. Exatamente. É muito interessante, cara, quando você olha, por exemplo, você olha para os seus stories, seja no stories, seja no status, no WhatsApp, você vê que a galera tá acompanhando. Né? Porque mostra quem tá visualizando, né? Isso. Aí você vê. Tem aqueles amigos que já tiram a visualização do status para você não saber se você tá vendo ou se não tá vendo. Mas enfim, aí você vê que tem gente que o pessoal tá te acompanhando. Entendeu? E pessoas que às vezes te conhecem, que tá com você e tudo mais. E muita gente não tem coragem, cara, de chegar e falar, pô, tá maneiro o teu trabalho. Tá legal. Porque isso motiva. Motiva, te ajuda. gente, entendeu? Até te dá ideia. Pô, olha só, se você fizer assim, vai ser Exato, legal. exato. Teve um colega meu mandou uma mensagem, cara, publica isso aí, você é a rádio. Falou para mim, o Renan, obrigado, Renan. Ele foi e mandou para mim, ó, faz isso. Eu aceitei um bom filho, porque eu não. É mais novo, ele tem aquela visão mais, entendeu? Você é a rádio, com isso na tua cabeça. Eu fiz o que ele falou, eu tô fazendo. Exatamente É uma isso. dica. Então, tipo assim, cara, às vezes a gente espera isso de pessoas que estão próximas da gente. E a gente não tem. Às vezes a gente não tem. A gente vai aprendendo com o tempo que é assim mesmo que funciona. Né? Com o tempo você vai criando maturidade e entendendo que é assim mesmo. Você E se tem não for que por ir, você, né? Se não for, entendeu? Aí você vai vendo que as pessoas que vão te dar força são aquelas que estão longe de você. Que não É te isso aí. conhece. Que não te conhecem, É isso entendeu? As que estão perto só vai te dar o reconhecimento quando você crescer. É o que eu falei, entendeu? É isso aí. Só vai te dar o reconhecimento quando você vê que você alcançou, aí vai falar que te conhece, que é seu amigo, entendeu? Ah, eu sempre andei com ele, eu sempre falei com ele, eu sempre fiz isso, sempre nada. Eu era muito tímido. Hoje eu falo mais do que. Mas eu sou muito observador. Eu observo tudo. Você vai aparecer. Quem me conhece, a pessoa que me conhece, sabe como observa as coisas. Passei pra ele. E eu vejo no Facebook as pessoas compartilhando várias coisas, mas o que eu ponho lá, que eu coloquei de vocês hoje, eu sei, são sempre as mesmas pessoas que curtem e que compartilham. Eu sei. O Marcelo sempre está lá olhando e tem um outro. Mas eu vejo as outras pessoas compartilhando coisas de outros assuntos aleatórios, mas o meu, uma única vez. Não é. E pessoas que são assim. próximas. Mas eu não esquento, não. Eu só observo. Eu falei, eu só observo. Eu fico avaliando. Ele mesmo comenta, pô, as pessoas não curtem, né? Você fala muito com isso. Sim. E isso é importante pra gente. Com Porque certeza. a gente está levando conteúdo para as pessoas. Com certeza. Às vezes eu até comento com o Misael, eu falo, poxa, Misael, aconteceu tal coisa, ou fulano, tipo, um convidado bom, cancelou em cima da hora, sei o que, me dá uma desanimada. O Misael fala, não, desanima não, quer ser mesmo, sei o que. Pode desanimar não. Mas, tipo, tem muito dessas coisas, né? A gente tá ali, né, se entregando, né, às vezes, tipo, nos privando de certos momentos, como eu falei com os familiares, pra poder ter esse momento com a galera, né? E muita gente não valoriza isso, né? Mas é por isso que também sempre no final do nosso podcast a gente agradece todo mundo que tá ali com a gente. E tem aquela galera sempre certa, como você falou, tem aquela galera certa que tá ali toda quarta-feira com a gente.
Então a gente agradece muito, porque às vezes também, tipo, o nosso como é uma quarta-feira, o pessoal chega cansado do trabalho, é tarde da noite, o pessoal vai fazer janta, cuidar de filho, e a galera tá ali com a gente. Então a gente é muito grato, assim, por isso. Eu acho que também isso, de certa forma, dá um levante pra gente, né? Dá um gás pra gente não deixar a peteca cair. Não deixa a Mas peteca se cair, você não. ver bem, cara, até a família mesmo às vezes não acompanha. Exato. É igual político. Político nem a tia dele votou nele. Nem a Pois irmã, é. nem a mulher. Teve um que só teve um voto, né? nem a Foi mãe dele daqui. votou nele. Isso Foi aí. daqui. Foi daqui. É isso Foi aí. daqui. Então, gente, eu não sei Eu quem nem é. lembro. Não, lembro. já é falecido já, mas já é Poxa, falecido. é. Faleceu já. Foi daqui. Não lembro. Então, Teve um voto só. é isso foi aí. Então, dele. você Nem vê, a nem mãe a família votou nele, nem a acompanha. mulher. Você vê, nem a família acompanha. Viu? Você vê. É, mas Teve até um caso aí que aconteceu, acho que foi lá pro Nordeste, que viralizou na internet do cara, o cara que pagou cerveja pra um monte de gente, que não sei o que, aí teve um voto. O cara saiu xingando todo mundo. Foi, eu vi. Você viu esse negócio que viralizou na internet? Aí você, eu paguei, não sei o que, pô, ninguém votou em mim, que seus bandos, não sei o que. Porra. O cara ficou revoltado, cara. porque ele pagou pra mais de 100, teve um voto. Eu Exato. vi esse vídeo. Você viu? Vi. Então, mas o que a gente vê na internet hoje, quando a gente fala de curtida e tudo mais, é o que reverbera na vida ao nosso redor. Se a gente parar pra analisar, a gente fala assim, poxa, eu coloco lá um post divulgando uma live minha, um negócio, não vejo, passa pelos meus amigos, eu sei que eles estão olhando ali, Isso. mas não curtem, que a gente vê o alcance. Aí você posta lá, você vê que o alcance passou de 1000, mas só teve 3 curtidas, ou seja, passou no feed de possivelmente de 1000 pessoas. Aham. Né? Alguns não viram porque tava vendo várias paradas e tal, mas assim, muitos viram, sabia que era você, mas não curtiu. Isso reverbera também na vida. Se você abre um comércio, seus amigos passam, compram em outro lugar, mas não compram ali com você. Então o que acontece na rede acontece também na vida real. Quantas vezes a gente vê pessoas que abrem um comérciozinho e tal, esperando que, poxa, os meus vizinhos me conhecem, as pessoas que me conhecem, meus amigos me conhecem, aí quem é evangélico, o pessoal da igreja me conhece, e ninguém compra lá. Não compra, vai comprar no outro, mas Compra em não outro compra. lugar. A mentalidade do ser humano às vezes é difícil de compreender nesse sentido. Entendeu? Exatamente. Infelizmente. É Verdade. complicado, né? Mas a gente tá aí na luta, né? Por isso que eu gosto muito do esqueci o nome do cara da Havan, que ele fala o seguinte, ele fala, quem quer empreender ou fazer qualquer coisa que seja voltado para o seu sonho, não pode pensar em desistir ou sentir medo de perder. Isso. Porque se ele sentir medo de perder, já desiste. Não precisa nem entrar. Porque todo empreendedor perde. Isso aí. Ele não começa ganhando. Dificilmente você arriscar e já ganhar. É difícil, é igual ganhar na Mega Sena. Tem gente que né, já primeira vez já empreende e já ganha. Mas geralmente você vai... erros e acertos, né? Erros e acertos. Você pensa que vai dar certo uma coisa, não dá, e você já revitaliza e até alcançar um degrau. Ele fala isso, né? Até ser o coroa da Havan, até ser ele. Ele tá fazendo merchan, né? pra ele, né? Mas ele, poxa, pode falar aqui que ele. Ou não pode? É igual, Não tem problema não. é igual ele. Ele. Não sei quanto tempo que ele tem de teatro, não sei. Mas se ele não se atualizar, se ele não correr atrás, não pode desistir. Entendeu? Não pode, Não não, pode. exatamente. Não, Não pode É fazer, difícil, não pode né, fazer uma mas- novela só. quando, Uma novela só nem você não é lembrado. Exatamente. Aquele cara que fez aquela novela tem 10 anos atrás. Quem lembra de você? Ninguém mas, mais. Exatamente. Entendeu? mas eu vejo o Fabinho fazer um solo. Um Você acha? solo? É um Sim. solo stand-up. Você acha? Eu Stand-up, acho. Fabinho fazendo stand-up? Eu acho, Fabinho. Pelo que eu vi lá no TikTok, eu acho. Eu pode acho. ser, pode Você ser. já deve. Porque é assim, cara. Você acha que não? Eu acho que ainda eu não tenho esse pé no chão ainda assim de enfrentar sozinho. Acho que o público não. Eu tenho. Tipo assim, eu sei que eu consigo desenrolar porque eu fiz 5 anos de teatro. Eu tenho a questão também do improviso. Sim. Mas eu não tenho. Acho que eu não tenho essa segurança ainda, assim. Mas você saber como é que eles estão fazendo agora, né? Como? Porque agora eles estão usando o método de brincar com Com a plateia. a A plateia. Ah, Isso aí. e eles Isso é pegam muito agora. Você pode eu assisto vários. Todos eles estão nessa de brincar com o pessoal da Sim, da sim, plateia.
Eu fui no show do Ceará, foi praticamente o show inteiro brincando com o pessoal na plateia. Eu falei, quando é que ele vai começar o show? Quando eu pensei que ele ia começar, ele acabou, pô. Isso. Assim, não é que é O ruim, show não, dele não tô era uma criticando plateia. não, tá, gente? É que é Não, o Ceará, show dele, fica a o formato. dica. Eu brinco com o nome da pessoa. Foi o geral, tempo todo inteiro, mundo. cara. Foi o tempo inteiro. Mas o Fábio, qual é essa justa que você já passou já numa peça? Essa justa que você ficou assim, deu um pane, você caramba, você falou do improviso, você deu um pane assim, que você não sabia o que você ia falar na hora, e que Então. você esqueceu o texto, ou o amigo esqueceu o texto. Então, eu não tive, tipo assim, esquecer texto, graças a Deus não, mas eu já tive muitos pesadelos quanto a isso. Eu já sonhei que eu tinha, num dia da peça, eu esqueci o texto. Eu acordava no desespero. É surreal, assim, eu acordei no desespero. Mas eu tive uma saia justa uma vez, se eu não me engano, foi em Relatos Selvagens, uma peça que eu fiz lá no Teatro Miguel Falabella. A minha primeira cena, eu entrava em cena, aí tipo, já tinham 2 atores em cena, eu entrava em cena pra interagir com eles. E a gente fazia a cena, só que ele me deu a deixa de saída. Ou seja, eu entrei, ele me deu a deixa já de sair. Ou seja, eu nem entrei na cena, ele já me deu a deixa de sair. Entendi. Ou seja, eu não ia participar da cena, porque ele já me deu a deixa de sair, já era pra eu sair e é isso, entendeu? Só que eu consegui reverter. Só que esse garoto, nesse dia, ele cagou, eu tenho trauma dele até hoje. Que ele cagou a peça inteira. Mas eu consegui Vamos reverter. levar ele lá no podcast. Só o sangue do corredor. Eu consegui reverter, eu consegui voltar pro início da cena. Tipo, ele deu a deixa do final, eu tinha que sair. Mas graças a Deus eu consegui reverter e voltei pro início da cena. E consegui fazer a cena assim, de boa, sabe? Mas foi assim, um momento assim, bem. Se eu não tivesse essa experiência com improviso, ou eu ia travar na hora, ou eu ia sair de cena e não ia participar. Entendeu? Então foi assim uma cena. Sabe. Inclusive depois pegaram muito no pé dele, que ele cagou outras cenas também. Ele ficou tipo. A cena era 5 minutos, ele ficou 30 minutos quase no palco, só na mesma cena. Assim, foi bem traumatizante. Ele queria aparecer mesmo. Ele queria. O ego dele, eu não sei o que aconteceu. Eu já passei uma saia justa assim, uma peça lá no Sesc da Tijuca. Né? A menina foi falar comigo, ela esqueceu o texto dela. E a peça não era de comédia. Aí eu falei assim, não fala nada não. Eu tenho que urinar agora e sair da peça assim. Aí todo mundo caiu na gargalhada. Mas ela saiu junto com você? Não? Hã? Ela saiu junto com você? Saiu. Não, mas você falou exatamente assim? Tenho que urinar? É. Aí ele fez pra todo mundo rir, ué. Vai fazer o quê? E a peça era séria. A peça era séria. Mas aí o diretor tava atrás, né? Aí falou, Marcela, você salvou a peça, cara. Eu vi que ela esqueceu o texto. Pois é, pior que tem gente que trava. Trava. E fora o Tem cara que gente fica falando. Tem gente que fala, mas igual é relógio, né? Fala aí pra cá assim, ó. O cara se mexe todo pra falar assim. Cara, Eu tô ensaiando uma peça agora que tem gente. Não vou falar nome, né? Porque eu não vou expor a pessoa porque não tem Fala necessidade. Mas que o processo Israel vem, mas gosta, tá né? tudo Israel bem. gosta. O rapaz tá lá, fala. Não vou expor porque. Leandro, tudo bom? Agora eu vou falar em português. Não vou expor a pessoa porque o processo vem. Então, né, vamos verdade. deixar aí. Tá, Ó. deixa que eu Mas falo. tem uma galera que fica igual balança assim. Isso A aí. diretora, dá pra você ficar parado? E a pessoa fica assim, ó. Fala se mexendo. Mas ela tá desviando o nervosinho É, pra o. mas aí. É um mecanismo. Mas é aí um mecanismo. o público vai perceber que você tá Vai nervoso. perceber. Não pode perceber. Entendeu? Igual o público não percebeu que ela esqueceu o texto. Foi por isso que eu falei. Exato, essa porque palavra. você conseguiu sair bem. É, Tem você gente. pensou na hora. Tem gente que dá Não, crise de risos na hora. Literalmente. Tem gente que dá crise de riso. Eu assisti uma peça que, inclusive, ela já era conhecida. Assim, era uma peça de adolescente, mas ela era uma convidada da peça. Ela participou da Fazenda. Só que ela não era atriz. Por ela ser uma pessoa popular, ter saído da Fazenda, botaram ela na peça, assim, aleatoriamente. E no meio da cena, ela deu uma crise de riso, não parava de rir. O garoto tentando interagir com ela e ela não parava de rir. E é bom que todo mundo ri, né? Não, mas, tipo assim, dava pra ver que ela não tava... Tipo assim, que não era do personagem dela. Aham. Ela tava nervosa e tava rindo sem parar. Entendeu? Tipo assim, ele tava falando uma coisa séria e ela dando gargalhadas. Entendeu? Mas aí a plateia riu? Não, a plateia ficou sem entender. Porque no início a gente tava tentando entender se era realmente da cena ou se ela era maluca. As pessoas Entendeu? pensam que ator é qualquer um é ator. Mas não é brincadeira, cara. Você tem que ter a formação. Botam aí uns bonecos aí pra ficar na televisão aí falando. Exatamente. Um Tem cantor muita pra gente. falar na televisão. Tem Pô, muita gente entendeu, que botam Não pela tem informação popularidade, nenhuma. né? É Não isso pela aí. experiência. É isso aí. Você vê, é por isso que às vezes muito assim, o pessoal da arte, né,
fica muito revoltado porque vê muita gente na TV que não passou nem pelo teatro, não teve a Passou nada. experiência de passar pelo teatro. E o teatro é muito mais difícil do que a TV. Então isso revolta um pouco. A pessoa faz faculdade, faz 5 anos de curso técnico, faz não sei o quê, Isso aí. e não tem a chance que um exemplo, não massacrando influenciador, porque hoje eu também atuo mais ou menos nessa área, mas tipo assim, é popular, vamos jogar na Malhação porque é popular, mas não tem nada, Eu entendeu? fiz um curso até de expressão corporal, eu fiz. Você fez aonde? Só no Senac. Show de bola, será que bom? Só de expressão corporal. É Isso porque- não tem voz, não tem fala. É. O Entendeu? teatro é É, sei mais como é que expressão é. corporal, né? É muita expressão corporal. Mas, Porque o teatro tem a diferença da TV que o teatro é tudo muito grande. E na TV você tem que dar uma diminuída legal, porque senão, caga Aí tudo. o cara risca aqui, ó. exato. desse E ponto. teatro, meu amigo, não tem. Mas é o que eu tô falando, mas Você fica à vontade, né? A Você TV, fica à vontade. salvo a questão do teatro, que é uma questão mais profissional, Aham. porque exige toda uma técnica e tal, conhecimento, você está falando diretamente para o público. A TV já é um pouco diferenciado, porque você tem equipamentos, você tem corte, corte, você isso tem... aí. Tem o cara Entendeu? soprando atrás ali, ó. Exatamente, então editado. acaba que favorece mais a questão de quem tem os números na internet. Que Exato. hoje é muito isso, né? Isso, Hoje é isso. muito número, pô. Entendeu? Por isso que o mercado de marketing, de tráfego pago, tá ganhando milhões. Porque as pessoas querem os números. Entendeu? Então, tipo assim, se eu olho lá, vejo que a pessoa tem 2 milhões de seguidores, tem um bom engajamento, é claro que ela vai ter oportunidade nos meios artísticos. No meio artístico. Vai ter oportunidade. Tem Tanto que a Eliana o- tem um quadro assim, que ela pega os vídeos mais viralizados e... Igual a Isso, Carol que a participou. Carol participou. É igual o ator que passou pelo tablado. Pô, é aqui, Pô. ó, você meu. É aqui. É Exatamente. outro naipe, meu irmão. É outra, Tablado. só Pô, o ter cara, passado passou por no- ali, ó. Ah, Mas lado por eu já outro tenho- lado, eu tenho cara, uma parada. eu vejo também um lado bom da parada. Por exemplo, há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, sem a força da internet, era muito mais difícil se Não, você isso é não verdade. nascesse numa família de Isso é pessoas verdade, é que verdade trabalhassem mesmo. com comunicação, ou pessoas que já estão tem bastante influência política e tal. Você não ia chegar ali na televisão, não. Você ia ralar muito para É chegar verdade, na é televisão. verdade. Silvio Santos, gente, Silvio Santos trabalhou na feira, hoje é o Silvio Santos. Olha, história do Silvio Santos não tem o que falar. Mas quantos Silvio Santos você tem? Pô, São poucos, cara. Não adianta a gente querer achar que a história do Silvio Santos é linda, eu também consigo. Não tô dizendo que não consegue, mas não tem muito Silvio Santos. vai tentar cantar, meu irmão, pra ver. Pra ver se consigo. Entendeu? Consegue chegar pra Você cantar. faz São Gonçalo, gente. São Gonçalo é um celeiro de artistas. São Gonçalo é um celeiro de artistas. São Gonçalo tem atores, São Gonçalo tem bons músicos, tem tudo. Você vê gente cantando na noite em São Gonçalo, você fala, caraca, como é que esse cara tá aqui na Exatamente. noite e não tá na TV? Entendeu? Mas porque se você não tiver grana, influência, ou então bons números, exatamente QI, se não for bonito, que tem essa questão ainda do padrão de beleza que todo mundo fala que não tem, não é assim, Tem, é assim. mentira. Não, assim. tem, É mas assim. eu acho que hoje já deu uma melhorada. Deu muita melhorada, mas ainda é assim. É. As pessoas ainda olham o estereótipo, entendeu? A simetria. E compra, Pô. e compra o que você vendeu pra ele dele. A pessoa compra, não te conhece, mas se É. você vender pra ele, ele vai comprar o que você vendeu pra ele sem conhecer ele. Sim, Tem ainda isso tem também. muito isso. Tem Tem muito isso. Entendeu? E infelizmente, claro, é o que eu tô falando. Então a força da internet serviu para dar uma equilibrada. Porque aí acabou dando oportunidade para pessoas que talvez não teriam oportunidade. Exatamente. A TV ela teve que se render a essa força da internet. Isso aí. De acabar colocando pessoas, né, na TV que ela não colocaria normalmente. Mas já, Exatamente. pô, a pessoa ela explodiu no YouTube. Não tem como esconder essa pessoa. Vai trazer audiência. Vai pra trazer, mim, pô. Hoje a gente tava falando, né? No carro, né? A gente não vou falar o nome do artista. Mas o mesmo artista que a Globo falou um tempo atrás, metendo malha, hoje teve que fazer, foi ontem, né? Foi ontem, né? Fizeram uma matéria exaltando o cara. Entendeu? Mas por que fizeram a matéria exaltando o cara? Porque hoje a produtora do cara é uma das maiores que tem. Então não vai falar? Tem que falar, né? Vai ter que falar, É pô. mídia, né? É mídia, pô. É Tem que falar, mídia. tem que falar. Entendeu? Então a internet teve e tem esse papel de dar força para pequenos comunicadores como nós que estamos querendo crescer aí. Senão também a gente não teria vez. Seria muito mais difícil. com certeza, com certeza. Aí, o Fabinho, conta aí então mais um pouco aí
do podcast de vocês. Do podcast não se falava um pouco, cara. Teve alguma situação assim lá no podcast de vocês? Então, tem, né? situação sempre tem. Assim, é claro que deve acontecer aqui também, né, gente? O bacana de convivência. Convivência tem que ter briga. Não existe convivência sem briga, senão não existe intimidade. Você tá falando antes da gente? Tô falando da gente. Ah, pô. pra mim você tá falando dos convidados. Tô falando da gente. Não, já viu? Já viu casal que não tem briga? Não tem. Não tem como, pô. Se você não Mas tiver. Misael desalinha meu chácara, não dá. Se você não tiver, não significa que não tem intimidade. Eu lembro até, assim, só fazendo um parênteses, né? Teve um pastor que ele contou o seguinte, ele falou que uma pessoa chamou pra jantar na casa dela. E aí ele falou assim, não, vou lá, vou jantar. Aí ele sentou à mesa, ela, o marido, o filho, aí ele sentado ali na mesa. Aí ele falou que a esposa virou pro marido e falou assim, amor, por favor, me passa o açúcar. Aí ele falou assim, então, já sei qual é o problema de vocês. Assim, tá faltando intimidade, porque a esposa falar por favor pra ele, tem alguma coisa errada. É verdade. Porque quando você não chega pro seu amigo, você não fica ali, por favor, pega uma Para de graça, que tudo que eu te peço, tanto pra você quanto pra Nando, eu peço por favor. Não peço, Nando? Pede Não, nada, às vezes claro não, que eu às peço. vezes não, às vezes Sempre não. eu falo, por favor, obrigado. eu tô Eu falando peço, por favor, também. Não, sempre mas eu tô Às peço. vezes eu esqueço, eu falo pra pessoa, Mas mas ó, por sim, favor. sim, tá? mas assim, eu Exatamente. digo assim, em via de regra, quando você cria uma intimidade, algumas coisas você já não faz mais. Às vezes, por favor, você deixa porque tá com você, é uma questão de educação e tal, mas geralmente algumas coisas você já, se você tem intimidade, você já vai levando, entendeu? Você que... Eu sou assim, eu criar intimidade já Eu não era, vou te meu irmão. expor que Já não, senta só pra aqui, poder, eu entendeu? tava pegando salgadinho ali da Renata, ali salgado, gente, compra lá, é Renato Salgado, né? É Renato Gente, Salgado. Renato Salgado, salgado Já top, ouvi falar, entendeu? né, Pode Renato comprar Salgado. com ela lá, pega aí o contato depois aí, Muito entendeu? bom. Top Vai demais, tá bom lá, demais. vai estar na descrição lá Vai estar na Bom descrição demais, aí, bom entendeu? demais. Então, tipo assim, é assim que funciona. Você vai pegando intimidade, você vai... E isso é uma coisa que a gente faz no podcast. Entendeu? Porque quando às vezes o convidado chega, ele chega, né, travado. Igual a gente chegou aqui, nervoso e tal. Chegou. Chegou? A gente tem que fazer esse primeiro bate-bola com o convidado quando chega. Aham. Porque geralmente o convidado chega, né, não sabe o que a gente vai perguntar e tal, aquela coisa toda, né? Não sabe se a gente vai deixar ele numa saia justa e tal. Porque tem gente que não gosta, exemplo, falar sobre... Por exemplo, teve um convidado lá que ele não queria falar sobre a questão sexual dele. Que a gente sabia que existia, mas ele não queria falar. Não queria expor, né? Entendeu? Ele Tranquilo, É, direito tudo dele, bem. é. Terminou, ele falou assim, gente, eu dei pinta. Tinha convidado que. Deu pena não, você deu mancha, a gente falou pra ele. Teve convidado que. Tipo assim, a gente sempre pergunta, mas teve situações, né, que teve um pouco limão, né? Exemplo, a gente levou. Não sei se pode falar. Fala o nome da pessoa? A gente levou o MC Parafuso, que é daqui. Eu não sei se você lembra dele, cantava no Daqui de Furacão, Niterói, que ele aham. é dali do Preventório. Aham. Hoje ele é cantor gospel, mas ele cantou funk na época do Furacão junto com o MC Carol, de É Niterói. o Parafuso, na época do Parafuso. Então sei. então a gente começou a conversar com ele, conversava. Aí a gente começou a perguntar sobre a Carol. Aí ele começou a falar e a gente começou a perguntar como é que era a situação dos dois e tudo mais, porque eles tiveram um momento juntos, né, na profissão. Aí a gente começou a perguntar, e a gente sentiu que ele tava ficando meio incomodado. Aí teve um momento que ele não aguentou, ele falou assim, eu não quero falar sobre isso. No meio do podcast, a gente tá bom, então vamos mudar de assunto. Teve situações que a gente tava entrevistando uma pessoa, aí a gente citou o nome de uma pessoa, assim, aleatória, que foi extremamente aleatória, porque Misael nem passou pela cabeça dele que tinha existido alguma coisa. E a pessoa travou na hora. Aí a gente percebeu que tinha alguma coisa. Aí a gente... Isso acontece. Quanto mais que hoje em dia o mundo É porque vocês é ao vivo, né? ao não, vivo. não tem como cortar. hoje em dia o mundo tá chato pra cacete. Qualquer coisinha é mimimi. Né? Tem isso. né? Mimimi E é o que eu falo, opinião e opção, cada um tem a sua. Exatamente. Sim, Opinião e opção, cada um tem a sua. Sim, Exatamente. a gente lá, a gente lidar com isso de uma forma muito tranquila, né? Eu também não tenho. Eu sou, como já comecei falando aqui na live aqui, né, que tipo, eu sou cristão, mas quando você fala que você é evangélico, para as pessoas às vezes carrega aquele estereótipo de Sim, que, sim. tipo, será que tem preconceito quanto a isso, quanto aquilo, não sei o que e tal, e aí você vai
tendo que conversar e falar e mostrar que, não, pô, o cara é evangélico, mas é tranquilo e tal, não sei o quê. E fazendo podcast comigo. Entendeu? Porque o Fabinho, né, ele não tem problema em falar sobre a questão da homossexualidade, né? E a gente é tranquilo, entendeu? E a gente faz podcast junto, a gente sai junto, enfim, não tem problema nenhum. A gente questiona, aproveitar logo faz pra tudo pegar. junto. A gente perguntar, aproveitar pra pressionar tudo ele. junto não. Porque eu não aguento pensar um dia. Existem separações em vários momentos. Até porque não dá pra aturar Misael todo dia, entendeu? Mas assim, tem gente do lado de lá que acha que a gente se pega, mas não acontece isso não, tá, gente? Não existe isso, gente. Inclusive o Misael é casado. Sou casado. A esposa dele maravilhosa. Deve estar Um beijo assistindo pra ela, agora. Lívia. Entendeu? É sobre isso, mas existe. Não, mas até tudo, que né? isso também não tem muito problema não, né? Porque tem gente casada que não esquenta a cabeça, né? É, mas esse é o caso. Não é meu caso não. Tava deixando claro, eu não falei nesse assunto. Não, é porque eu tenho que falar, porque senão mas o que tem a ver ele ser casado? Vai ter gente que vai não falar tem, isso, entendeu? tudo Então, bem. Hoje em dia tem muito mimimi, né, cara? Tem. Muito mimimi, muito... Tem que ter muito cuidado com o que você fala. Às vezes Verdade. a pessoa, você tá brincando e a pessoa tá levando... às vezes ela tá levando ali na maldade e quando você menos espera tá com o processo acima de você. sim, tem. Sem você saber. Sim, E o que é isso aqui? E ué, eu nem lembro o que houve, mas... Mas é por isso que lá a gente poda muito essa questão do que a gente vai falar e justamente por isso que a gente pergunta pro convidado. Tem alguma coisa que não pode ser falada? Porque além, tipo assim, a gente vai levar um convidado lá, por mais que a gente queira um negócio assim, lógico que a gente quer viralizar, a gente quer, tipo assim, polêmica, mas a gente quer que o convidado se sinta confortável e saia de lá bem com vontade de querer voltar, entendeu? A gente não vai ficar tentando tirar coisa dele que ele não quer falar, entendeu? Verdade. Então a gente tenta passar. E lá a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre. A única coisa que a gente não toca muito é política. Por Mas- enquanto, A né? gente evita. A gente evita. É bom Mas a gente. evitar, né, cara? É bom evitar pra não ficar uma Aqui a gente não fala sobre política, mas a gente traz os políticos aqui. Então, a gente não levou lá no podcast porque a gente vai chegar um momento que a gente vai falar. Tipo, você dialogando com a pessoa, você vai falar. Porque, exemplo, a gente até falou da questão da Benny. A gente queria levar a Benny, porque eu acho assim uma pessoa, uma personalidade muito forte. assim. Sim. E pela questão da transexualidade, pela questão do racismo. Então, mas em um momento ou outro a gente vai ter que entrar, porque ela é uma vereadora. Aí em um momento ou outro a gente vai entrar na questão da política. Sim, não então tem é jeito. inevitável, entendeu? Então a gente tenta, né? Porque tem tantos assuntos que a gente pode abordar e tentar evitar isso, pelo menos nesses primeiros momentos, né? Já que a gente não está trazendo nenhum político, né? E só se a gente for trazer ela, a gente tenta evitar. Mas também não teria nenhum problema em falar também não, entendeu? Não, sim. É o que eu tô te falando, a gente respeita a diferença, entendeu? Eu tenho alguns pontos de vista que o Fabinho não tem. Exatamente. Entendeu? Que a gente diverge em pontos de vista, mas isso não atrapalha no nosso dia a dia, na nossa convivência. Eu acho isso legal, entendeu? Eu acho que dá pra ser assim, dá pra você conviver, Com certeza. entendeu? Com pontos de vista diferentes. O problema na sociedade hoje é que as pessoas têm pontos de vista diferentes e querem impor às outras aquele ponto de vista. Aceitar o ponto de vista dela. Isso aí. Entendeu? E aí complica, aí começa a dar errado, entendeu? E aí começa a dar aquelas brigas de família, aí um não quer falar com o outro, e quando é só por aí, ainda vai, né? Quando não parte por Sai lado da do grupo, O violência. problema é esse, o WhatsApp. problema é conforme você foi criado, cara. A diferença toda é essa. Já falei que Aí surge a ideologia, entendeu? Conforme você foi criado na sua casa, Sim. entendeu? Hoje em dia as pessoas querem mudar a forma que você foi criado. Aí fica ruim. Bate de frente. Sim. Não tem jeito. Mas é o que eu tô te falando, por exemplo, eu acho que você consegue ser conservador do jeito que. Eu fui criado. respeitando. Eu fui criado Isso aí. de uma forma conservadora. Meus pais, né, podem até estar assistindo a live aí, eu fui criado de um ambiente conservador. Né, um ambiente cristão, conservador, de família de pastores e tal. Mas isso não me impediu de olhar a vida, olhar o mundo e entender que existe diferença, de que eu preciso respeitar isso. Mesmo que a minha concepção de realidade, de vida, até religiosa, pense de forma diferente e tenha uma construção diferente sobre aquela condição. Porém, isso não me exclui de viver em sociedade. Isso não pode me excluir de viver e conviver com as pessoas. O problema é que é difícil
você ter essa mentalidade de forma coletiva. Porque quando chega para as outras pessoas, geralmente elas falam assim, não, eu tenho meu ponto de vista, a minha concepção religiosa é essa, então eu não ando com você porque você tem essa. Ou então não falo com você, e aí começa essas diferenças, entende? Então quando se a gente entender que a gente precisa respeitar, e que se eu entendo, e que se a minha concepção é essa, eu vou viver assim, mas eu não preciso impor a você viver assim, eu não preciso impor a você viver assim, e nem te desrespeitar. E nem de desrespeitar, e não querer que você também. Não, você tem que ser do jeito que eu sou. Não é assim. Cara. Impor, né? Entendeu? O problema é esse proselitismo de querer que o outro seja, entendeu? Aquilo que eu reverbero e tenho como concepção de vida para a sociedade. Que é certo. É um problema. Aí que gera os problemas, entendeu? Eu falei pra você. Eu fui criado de uma maneira. Sim, sim. Aí eu tô com 50 anos agora. Você acha que um político da vida. Vai querer me mudar agora? Não vai me mudar? Difícil, né, irmão? É difícil. Né? É claro. Mudar com a ideologia, não sei o que, eu sei que passar a mão no bandido, dar uma bandeira pro. Não. Entendeu? Sim, entendo. Eu vou ser do jeito que eu sou, cara. Sim. É o que eu tô falando. Existem essas diferenças, né, que a gente tem dentro da sociedade que eu acho que assim, é totalmente normal. É normal. A gente tem ponto de vista, criação diferente, então você vai ter você vai ter divergências que são naturais, você vai ter embates que são naturais, você vai ter reflexões diferentes que são naturais. Tudo isso é muito natural, porque se todo mundo pensasse igual seria chato. Com certeza. Se todo mundo pensasse que a vida fosse, se todo mundo pensasse que a vida caminhasse do mesmo jeito, não seria legal. O legal é essa diferença. O problema é que a diferença não pode virar um embate. Entendeu? Um embate entre pessoas e limitar a nossa convivência. Eu acho que não. Você pode. Eu acho que eu posso conviver, por exemplo, eu convivo com pessoas que são partido de extrema-direita e com pessoas que são esquerda. Entende? E eu não tenho nenhum problema contra isso, entendeu? Eu convivo, trabalho, converso, dialogo com eles e dialogo com quem é de esquerda e quem é de direita. Tranquilo. Eu tenho foto no meu Instagram com Gabriel Monteiro, que é de direita, e tenho foto com Priscila Canedo, que é do PT. Entendeu? Eu falo com o Romário Jeff, com o professor José Mar, que é do PSOL, então não tem problema com isso. São pensamentos completamente diferentes, eles se divergem totalmente. Sim, eu também entende? Mas eu acho que conviver, gente, em sociedade, é isso. Entendeu? Respeitar o outro. É respeitar. Exatamente. Porque eu acho que assim, todo mundo tem o seu ponto de vista, todo mundo tem o seu lado bom e dá pra você extrair coisas boas e coisas que vão trazer benefícios comuns. Entendeu? Então, às vezes, eu posso olhar para o seu lado e ver que o que você está trazendo pode ser ruim. Tem um malefício dentro daquilo que você está trazendo. Mas você pode ter um outro ponto de vista que vai melhorar aquilo que eu estou pensando e que juntos a gente consegue chegar em um objetivo. Entendeu? Que talvez não seja aquilo que eu queria e nem seja aquilo que ele queria. Mas no final, vai ser bom para todo mundo. Para todo mundo. Então, é o que eu tô falando. Quer dizer que você é da igreja, né? Quer dizer que você nunca olhou uma outra doutrina e falou assim, caraca, essa doutrina é assim mesmo? Não sei o que, você ficou perplexo. Dentro da religião? Da religião. Ah, toda hora. Então, você fica perplexo, caramba. Fico. Te dá mais tem, caramba. Você fica, né? Fico. Mas consigo conviver, mas eu consegue, fico. Mas, pô, eu fico. Eu vejo quantas coisas aí. Doideira. Quantas coisas acontecendo. Tem uns então, outras coisas também. Tirando a religião, quantas coisas que a gente fica. Não, tô falando porque dentro do meu meio, por exemplo, eu vejo que muita gente usa da religião para tirar dinheiro dos outros, para roubar, enfim, para usar da malícia. Eu vejo isso, entendeu? Alguns, assim, eu até respeito de longe, não consigo nem conviver tão perto. Senão te dão 7-1. Te dão sua roupa. Mas assim, cara, faz parte, eu acho que assim, todo ambiente da sociedade vai ter isso. Não tem jeito. Não vai ter jeito, porque aonde houver um ser humano, vai ter um problema ali, cara. E a gente vai ter que lidar com isso. Não existe perfeição em lugar nenhum. Verdade. Enquanto a gente está aqui, não vai existir perfeição. Agora, vai ter que existir os contrapontos. Entendeu? Se existe, por exemplo, se existem os pastores que roubam e que usam da fé para manipular pessoas, existe aqueles que querem fazer a sério, que estão ali para servir a Deus. Assim como existem os padres que estão ali para cuidar, e existe aqueles também que estão ali que fazem besteira, entendeu? Então existe o pai de santo que está ali, que cuida de pessoas, que ajuda, que vai lá, e existe o cara que é malandro. Mas a religião... Então todo lugar vai ter. A religião não foi seu caráter, você já nasce com caráter. Já nasce com caráter, isso aí, perfeito. Já nasce com caráter.
É mais a questão da crença, né? É isso aí. Ele falou também a questão do... que eu queria falar... a questão da informação, né? Porque, tipo assim, a gente cresce, obviamente, a gente tem a nossa criação, a gente cresce com a cabeça, com aquilo ali que a gente é passado pra gente, a questão... Mas também hoje em dia tem a questão da informação, né? Hoje, com a internet, você tem informação sobre tudo. É, verdade. Você tem informação sobre tudo. Você também vai agir daquela forma se você quiser agir. Porque você tem informação daquilo dali. Eu acho que hoje também, como um objeto, as coisas se atualizam. Antigamente a gente tinha uma televisão, era aquela televisão enorme, grandona, que mal cabia na mesa. Hoje a gente já tem uma televisão LCD, um negócio smart. Então, acho que também algumas coisas são questão de informação. A gente tentar adquirir, né? Tem gente que quer forçar você a comer churrasco no Natal. Olha bem que foda. Entendeu? Tem gente que gosta, né? Tem churrasco Vamos qualquer respeitar. dia, meu irmão. Qualquer dia, churrasco pra subir Natal. Natal, pô. Eu ouço música de carnaval a hora que eu vontade. Exato. Eu gosto de música. Você ouve, moço. Você não é forçado a alguém ouvir. Tá. Entendeu? Pô, Eu essa posso besteira dizer sua ouvir. comer peru no Natal. Você vai ouvir, É besteira vai ouvir, sim. sua. Entendeu? Eu sei que agora o negócio tá bom. Agora Não que antes tivesse ruim, né? Brincadeira. o negócio tá esquentando. Mas assim, ele falou uma coisa assim, interessante, né? E aí eu acho que a Constituição que diz, né, que o direito de um termina quando começa do outro. Sim, e tal. sim. E aí, quando a gente fala assim, comer churrasco no Natal, tem quem goste. Tem quem Entendeu? gosta. Aí você vai comer carne na Semana Santa. Mas tem quem não entenda dessa forma e come. A gente obriga todo Tem mundo que a não respeitar. comer carne. Esse que é o entende? problema. Não, passas, vamos fazer uma campanha aí, 100 passas no Mas Natal, aí- né, por favor. Mas, pode ser 99, enfim. Eu não peguei não, as piadas de miséria são ruins mesmo, mas aí... Mas você falou 100 passos no Natal, eu falei, pode ser 99. Você que não entendeu. 100 passas. 100. 1, 2, 3, 4, 100. Não, mas entendeu a parada que eu falei contigo? Não, entendi. A pessoa entendi. come churrasco, quer te forçar a comer churrasco. Sim, Você sim, come, sim. irmão. Eu Mas como aí- churrasco outro dia. Isso aí. Mas o que eu quis dizer sobre... Ultimamente não dá entendeu? pra comer churrasco, não. Hã? Não tá dando Ultimamente não dá pra pra comer o churrasco, máximo não. uma asa, um 38 reais. reais um quilo, né? Mas enfim, assim, eu quis dizer que se você pega e fala que todo mundo, por exemplo, não vai comer carne porque é Semana Santa, aí você transforma, você já tá impondo alguma coisa. Imagina se a gente não tem isso, né? Nosso país é laico e tal, e a gente não, né, cada um tem a sua fé, então, mas imagina se fosse assim. Sabe Comece a ser assim, aí a gente viraria um Oriente Médio da vida, né? Sabe onde eu como essas coisas, irmão? Na minha casa, sabe por causa de quê? Eu não incomodo ninguém. É na minha casa que eu como, tem minha doutrina Mas da aí minha é que casa, tá, e pronto. é o seu Não vou direito. ficar debatendo com fulano. Sim, que sim, não é quer, o que a gente fala, o direito de um começa onde É outro isso aí, termina. irmão. Vou pra minha O seu casa. direito é dentro da sua casa. Isso aí, irmão. Entendeu? Mas ele ouve o samba e bota no de volume por quê? Porque ele obriga, ele vai obrigar os outros a ouvir junto com ele. Ai, gente. É Fala sobre aí, Fábio. isso. Só pra finalizar aqui, né, que vocês já estão aí no negócio do tempo, pra avisar, gente, que dia, não sei o dia ainda, entendeu? Mas tá tudo bem. E final de março eu vou estrear uma peça, Adolescente Sim e Daí. Muito provavelmente vai ser no Teatro Princesa Isabel, lá em Copacabana, ou... É essa que você vai estar pelado? Não, essa foi a gravação do Essa filme. que a gente Ah, vai ganhar tá. convite, hein, Marcelo? Tá vendo? Não, vai Show ganhar de bola, convite. show de bola. Pra ver ele pelado? Não, a pelada foi o filme. Caraca. Você viu ele pelado, Marcelo? Não. Enfim. Vai, Ainda Fabinho, bem que vai, tem Fabinho. cortes. Então, muito provavelmente vai ser um teatro Princesa Isabel. Então, acompanhe a gente nas redes sociais. O meu @ é o Fábio Silvestre, dele Misael Live, que a gente vai estar falando sobre tudo lá. Inclusive, vai ter coisa sobre o podcast, a gente está sempre postando. Quarta-feira vai ter podcast, né? Quarta-feira tem podcast, a parte 2 com o Carol Nunes, que a gente vai fazer parte 2. Que a gente pegou no primeiro momento, a gente pegou Carol Nunes casada, um negócio mais evangélico. Agora a gente já vai pegar a Carol Nunes solteiríssima, aprontando todas, cantando no palco do samba. Então a gente tem que falar sobre Ele isso. não vai cortar não, que ele falou, essa parada dele pelado, ele não vai cortar não. Vai cortar não? Vai Se deixar. der audiência, tá Paulo, bom. Paulo, não corta não, Paulo. Ah lá, ele falou que vai cortar, já tá combinado aqui, ó. Ai, cara. Vai botar no título ainda, né? Ator pelado no teatro. Né? Não, se der audiência, tá tudo Bernardo. certo. Thumbnail. Eu vou mandar um nude depois pra vocês botarem aí na edição. Ele vai mandar mesmo, hein? Então, beleza. Tá Pessoal, vendo, gente? Vocês falam que é óbvio que eu não quero. Brincadeira, vamos lá. pessoal, obrigado mesmo por ter
vindo aqui na M2M, tá? Obrigado por ter aceito o convite. Fico muito feliz com a presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Eu gostei pra caramba. Sempre que quiser, estamos aí à disposição aí. Entendeu? Se quiser ir lá também, pode ir lá, tá? Isso aí, tem que ir lá conhecer o nosso estúdio. Conhecer nosso estúdio lá e tal. E, gente, pra finalizar, comam o salgado da Renata, tá? Renata bom, Salgado. Bom demais. É isso, gente. Muito obrigado, tá bom? Queria agradecer a vocês mais uma vez. Agradecer no início e agradecer agora no final. Muito obrigado pela oportunidade. E para as pessoas também entenderem que não existe essa questão de rivalidade, né? Porque a gente faz um podcast, a gente está aqui no podcast. Então Não, é um ajudando o outro. Isso. Entendeu? Então não existe essa questão de rivalidade. A gente vai receber também lá eles. Sim. E a gente. Claro. E é sobre isso, gente. Então interajam aí. A gente precisa do engajamento, olha. A gente precisa aí do like de vocês, a gente precisa do comentário, compartilhem aí com a galera, tá bom? Que a gente precisa de vocês para poder isso aqui acontecer, para dar certo, e a gente também faz por vocês. Isso. Então eu queria agradecer a vocês mais uma vez pelo Verdade. convite. Valeu, muito obrigado. E um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra minha esposa que tá lá, a Lívia. Corta e pro essa meu parte, filho, tá, Natan, editor? que tá Brincadeira, assistindo. brincadeira. Pessoal, obrigado por assistir, tá? Se inscrevam no canal da M2M e do... Direto ao ponto podcast. Isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.